Você já se perguntou de onde viemos, por que o mundo está tão destruído pelo mal e se há alguma saída real para a humanidade? Pois bem, existe um livro com mais de 3.400 anos de existência que responde exatamente a isso. E ele não está escondido em nenhuma biblioteca secreta. Ele é a primeira página da sua Bíblia. Hoje abrimos juntos o livro de Gênesis. E o que você vai descobrir aqui vai transformar para sempre a maneira como você enxerga a vida, a fé e o próprio Deus. Seja bem-vindo ao nosso estudo de Pentateuco e históricos. Sou o professor Willan Santos e hoje nossa jornada começa pelo livro mais fundamental de toda a Escritura Sagrada, porque Gênesis é indispensável. Antes de qualquer coisa, precisamos entender por que Gênesis ocupa esse lugar tão privilegiado na palavra de Deus. O estudioso Donald D. Turner afirma com precisão que o Senhor Jesus Cristo fez citações tão diretas do livro de Gênesis, apelando para ele como autoridade final, que não resta nenhuma dúvida de que esse livro é a palavra de Deus escrita por Moisés. Esta afirmação é teologicamente decisiva. Se o próprio Verbo encarnado, descrito em João capítulo 1 como o Logos eterno, citou Gênesis como escritura, nenhuma crítica humana possui autoridade suficiente para contestar sua veracidade. Há cerca de 247 referências ao Antigo Testamento nas palavras de Cristo no Novo Testamento, e muitas delas têm Gênesis como fonte direta. O livro nos traz contribuições que nenhum outro documento da antiguidade oferece. Ele nos remonta à soberania de Deus sobre todas as coisas. É o único registro autêntico do início de toda a criação, registra a entrada do pecado na raça humana, apresenta os grandes julgamentos divinos, revela o proto-evangelho na primeira promessa de redenção e lança os fundamentos da aliança de Deus com Abraão. Sendo assim, o estudo de Gênesis não é somente fundamental, mas absolutamente indispensável para qualquer compreensão séria da Bíblia como um todo. O tema, o autor e a data. O tema central de Gênesis pode ser resumido em uma única frase: como tudo começou. E aqui já encontramos nossa primeira riqueza exegética. Os hebreus chamaram este livro de Bereshit, que significa no princípio, nomeando-o pela sua primeira palavra. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, o chamou de Gênesis, que significa origem. Há aqui um paradoxo fascinante. Enquanto os hebreus apontavam para o ato inicial, os gregos capturaram a essência temática. O livro se propõe a mostrar Deus trabalhando na criação e na providência da salvação para a humanidade. Quanto ao autor, até o século XVII, era unânime entre cristãos e judeus que Moisés escreveu Gênesis. Esta unanimidade só foi desafiada em 1671, quando Baruch Spinoza sugeriu outro autor, desencadeando correntes que buscam desconstruir a autoria mosaica. O teólogo Stanley Ellison alerta com precisão: negar a autoria de Moisés compromete inevitavelmente a inspiração divina das Escrituras e a exatidão histórica de seus relatos. As evidências para a autoria mosaica são robustas. O próprio texto afirma que Moisés escreveu sob autoridade divina. Cristo confirma sua autoria, a unidade literária do Pentateuco é singular e quase toda a tradição judaica o atribui a Moisés. A data mais aceita para a composição de Gênesis é em torno de 1443 a.C., provavelmente durante a peregrinação de Israel pelo deserto. O livro abrange em torno de 2.369 anos de história, desde a criação até a morte de José. Objetivos: histórico e teológico. Gênesis possui dois grandes objetivos que se complementam perfeitamente. O objetivo histórico, nas palavras de Ellison, é proporcionar uma narrativa autêntica da origem do homem ao ser criado por Deus, sua queda no pecado e a introdução dos programas redentores na Terra. Já o objetivo teológico é salientar a soberania de Deus sobre toda a criação e enfatizar a responsabilidade do homem diante do Deus soberano. Da perspectiva arminiana pentecostal, este é um ponto fundamental. Deus criou o homem livre e responsável.
A soberania divina, longe de anular a liberdade humana, é exatamente o que a sustenta, pois é o Criador soberano quem dota sua criatura de vontade genuína. A criação e a queda. O livro abre com a palavra hebraica Bereshit, no princípio, acompanhada do verbo bara, que significa criar do nada, obra que somente Deus pode realizar. Esta é a doutrina da creatio ex nihilo, que distingue radicalmente o Deus bíblico de qualquer divindade mitológica que apenas organiza a matéria pré-existente. A Bíblia não se preocupa em provar a criação como ato divino. Ela simplesmente declara o fato e, por fé, devemos crer. Em 7 dias, Deus organizou toda a criação de maneira progressiva e ordenada, do caos absoluto ao cosmos perfeito, da luz à vida, dos animais ao homem. E na criação do homem temos o ponto culminante de toda esta obra. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Isso significa que o ser humano herdou de Deus a imortalidade, uma natureza racional com intelecto e vontade livres, uma natureza moral com santidade relativa, a espiritualidade que capacita a comunhão com o Criador e uma personalidade única e irrepetível diante de Deus. Mas a maior tragédia da história da criação se deu num jardim perfeito. Usando a serpente, Satanás convenceu Eva, que por sua vez persuadiu Adão a desobedecer à ordem de Deus. No pecado do primeiro casal, podemos identificar 4 características do mal que permeiam toda a história humana: a ingratidão, a insatisfação com as dádivas divinas, o desejo por autonomia e a declaração de independência do Criador. Reconhecer essas raízes é fundamental para compreender não apenas o pecado original, mas nossa própria luta espiritual cotidiana. Da queda em diante, todos os seres humanos herdaram a natureza caída, o chamado pecado original, conforme o Salmo 51, versículo 5 e Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21. Do mundo pré-diluviano aos patriarcas. O período pré-diluviano é marcado por Caim e Abel, onde aprendemos uma lição perene. Deus se interessa mais pelo adorador, suas intenções e motivações ao ofertar, do que pela oferta em si. A primeira civilização, descendente de Caim, desenvolveu agricultura, música e indústria, mas excluiu Deus do centro da vida. É o retrato exato do que acontece quando o homem usa os dons divinos para construir um mundo sem o doador. Diante da maldade universal, Deus enviou o dilúvio, mas Noé achou graça diante dos seus olhos, sendo chamado pela Bíblia de pregador da justiça. A graça de Deus sempre encontra o homem justo, mesmo no meio do juízo mais severo. Após o dilúvio, na Torre de Babel, os homens sob a liderança de Nimrod, cujo nome significa rebelde, buscaram tornar-se iguais a Deus. O mal não estava na construção da torre, mas na motivação. O mesmo pecado do Éden repetindo-se em escala civilizacional. Deus respondeu dividindo as línguas, pois o que a rebeldia humana unificava para o mal, Deus dispersou para a redenção. Então chegamos à seção mais extensa do livro, os patriarcas. Com Abraão, Deus estabelece a aliança que mudaria o curso da história. Em Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3, a promessa é clara. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Para o teólogo arminiano, esta aliança é o coração da universalidade da salvação. Deus não escolhe um homem para excluir os demais, mas para alcançar todos sem exceção. Abraão foi testado ao máximo no capítulo 22, quando Deus pediu que oferecesse seu único filho Isaque como sacrifício. Sua obediência inabalável não é apenas um relato histórico, é uma prefiguração profética do Pai que entregaria seu próprio filho no Calvário, conforme João capítulo 3, versículo 16. Isaque, seu filho, é o homem de fé que continua a peregrinação de seu pai, o homem de oração que intercede por 20 anos até ver o milagre do nascimento de seus filhos. Seu filho Jacó, apesar de seus defeitos morais de enganador e manipulador, é perseguido pela graça de Deus até ser completamente transformado numa noite de luta com o anjo do Senhor, onde seu nome passa de Jacó,
enganador para Israel, o que prevaleceu com Deus. É a teologia da graça perseverante que não abandona o homem imperfeito, mas o transforma. A história de José encerra o livro com uma das narrativas mais emocionantes de toda a Escritura. Vendido pelos próprios irmãos como escravo, falsamente acusado, preso injustamente, José poderia ter sucumbido ao amargor. Mas Deus não o livrou da prisão, ele o acompanhou dentro dela, transformando cada sofrimento em instrumento de propósito eterno. Quando chega ao poder como governador do Egito, José pronuncia uma das frases mais profundas de toda a teologia bíblica. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem? Em Gênesis capítulo 50, versículo 20. A soberania de Deus não elimina o sofrimento do justo, ela o redime. Conclusão. O livro de Gênesis não é apenas o início de uma coleção de livros sagrados. É o alicerce de toda a teologia bíblica. Sem Gênesis, não compreendemos a criação, não reconhecemos a profundidade do pecado, não percebemos a necessidade urgente da redenção e não enxergamos o fio condutor da graça divina que atravessa toda a história humana até o Calvário. Para o cristão arminiano pentecostal, Gênesis lança as bases de uma fé responsável e esperançosa. Deus criou o homem livre, o homem escolheu o pecado, mas Deus nunca abandonou sua criação. Desde o capítulo 3, versículo 15, ele já anunciava o Redentor que haveria de vir, e esse Redentor tem nome, tem rosto e tem uma cruz. Se este estudo abriu a sua mente e aqueceu o seu coração, deixa o seu like agora, compartilha com alguém que precisa mergulhar mais fundo na palavra de Deus e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui você encontra teologia sólida, exegese profunda e a Bíblia sendo anunciada com fidelidade e compaixão. Que Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo.